dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à segunda parte minha falando desse filme infinito que é O Vento Levou. E agora nós estamos no momento em que a Scarlett, em um momento de birra máxima, de vingança, ela decide aceitar o pedido de casamento do irmão da Melanie. Ela tá casando com ele por birra e para poder continuar perto do Ashley. E a Melanie tá super feliz. Ela fala, nós seremos irmãzinhas! E ela tipo, vamos ver essa irmandade aí. Então, Scarlett casa. Próxima cena já é o velório do marido dela. O marido dela morre na guerra. E agora ela é uma viúva. Só que ela nunca se importou com aquele marido. E ela tem que passar por um período de luto visível pra todos. Tem que usar preto, não pode festar, ela tem que sentir a dor. Só que ela não sentiu dor. Ela falou, eu não me importo com ele. Eu quero viver, eu quero festar. E ela começa a chorar, não porque ela tá triste porque ela perdeu o marido, mas sim porque ela tem que fingir que ela tá triste. E não. E ela começa a chorar de birra. A mãe dela chega e fala, filha, por que você não vai ficar na casa da tua tia? Lá tem a Melanie, lá tem o Ashley, você pode se distrair. Ela fala, Ashley... Sim, mamãe, eu vou lá pra me distrair. E ela vai. Chegando lá, tá tendo um baile de arrecadação de dinheiros pra guerra. Ela não pode dançar com ninguém, porque ela tá de luto. Ela não tinha que nem estar na festa. Inclusive, a tia fica bravíssima, falando, não acredito que a Scarlett veio enlutada pra festa. O que eles vão pensar de mim? Que eu tô deixando essa menina sair por aí desse jeito. Enquanto a Melanie tá defendendo a Scarlett do luto fake dela, o baile é parado por um anúncio dizendo que eles conseguiram expulsar os Yankees. Quem são os Yankees? Os Yankees são, como eles chamam, os nortistas, os abolicionistas. Conseguiram parar os Yankees num território e o Rat conseguiu trazer lãs e rendas para a cidade, passando pela guerra e saindo vitorioso, todo mundo aplaude ele e tal. Como eu falei, esse é um baile de arrecadação de dinheiro para a guerra, então tem um homem com uma cestinha pedindo para as mulheres entregarem as joias dela. A joia para a guerra. Joia pra guerra. A Melanie, que é mais boa, que todo mundo dá o próprio anel de casamento pra poder cuidar do próprio marido que tá na guerra. E a Scarlett faz o mesmo só pra dizer que ela é mais inteligente, melhor e mais dadivosa. Outra coisa que acontece é um leilão de dança das moças, onde se eles quiserem dançar, eles têm que pagar. Rat dá uma quantidade absurda de dinheiro pra dançar com a Scarlett, que não deveria aceitar porque ela tá de luta. Mas ela, que é afrontosa, aceita dançar. O Rat, como eu falei, ele não presta. E assim, ele fala pra todo mundo que ele não é o tipo de homem que vai casar. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala pra Scarlett que ama ela mais que tudo e ela odeia ele mais que tudo. Ela é muito, muito birrenta e muito brava com ele. E ele acha isso fascinante porque é um período que o não da mulher não significa nada, né? Então ele fala, vamos ficar comigo, largue mão. E ela, não, jamais, eu te odeio, você é estranho, você é chato, você... E ele é tudo isso mesmo, eu não vou com a cara dele também. Só que como ele é rico, ele segue cortejando ela com presentes. Ele traz um chapéu todo bonito que ele trouxe de Londres pra ela. E ele começa a falar que ama ela. E ela fala, mas eu não vou me casar com você. E ele, quem falou em casamento? Você é uma mulher linda e você merece beijos o tempo todo. E eu sou uma pessoa que precisa beijar também. E daí ela faz um biquinho pra beijar. Ela fala, tipo, não quero beijar você. E faz um... Ele fala, eu não vou te beijar. E eles seguem esse flerte de ódio até que ela fala alguma coisa do Ashley. Ele fala, eu não acredito que você ainda tá apaixonado por aquele tiriço daquele homem. Ele tá casado, ele tá na guerra. Ela fala, queria, né? Queria muito. Ele sai puto e vai embora. Guerra segue firme acontecendo, muita gente morrendo, mas o Ashley tá vivo e aparece na cidade só pra comemorar o Natal. Ele passa o Natal com a Melanie e com a Scarlett, e a Scarlett olha com inveja, ciúme, ódio pro casamento feliz dos dois. Ela acorda mais cedo que todo mundo pra ver o Ashley partir, despedir dele propriamente. Ela dá um pano pra ele colocar na farda, e ele fala, meu Deus, esse pano é maravilhoso, você que fez, eu vou guardar ele o tempo todo, eu vou usar ele na guerra, porque ele nunca diz não, né? E daí fala, nossa, você é uma menina tão inteligente, tão bonita, tão fascinante, tão especial, por favor, cuide da minha esposa. Minha esposa é meiga, gentil e frágil, não é que nem você que é forte. Então cuida dela, você me promete que você vai cuidar dela? Ela, tá, prometo que eu vou cuidar dela. Só que logo depois disso, eles se abraçam muito perto. Ela fala, você não vai me dar um beijo? E ele dá um beijo na testa dela e ela rouba um beijo dele. E ele não nega esse beijo. E ela fala que vai continuar amando ele pra sempre, o tempo todo. Enquanto ela tiver vida, ela vai amar ele. E ele fala, e vai embora pra guerra. Guerra segue firme num período que também não sabemos, porque não tem datas nesse filme. E agora... Melanie e Scarlett se voluntariam, Melanie se voluntaria, Scarlett é coagida a cuidar dos feridos em hospitais de campanha, que tá em todo lugar, tá cuidando de ferido. E nesse momento ela vai ter que conviver com uma realidade que ela não gostaria tanto, que é um monte de gente morrendo, tem a medicina daquele período que era top, eles davam uísque pro cara e cortavam a perna dele, sabe? E que tava bem lá. E elas também
né, não sabiam muito o que fazer na hora de cuidar, já que elas eram, tipo, donas de casa. Uma hora, a Scarlett se irrita e fala, não aguento mais, eu quero ir embora. Você não tá com vontade de ir embora, Melanie? E ela, que é uma santa, fala, não. Cada vez que eu olho pra um desses soldados, eu penso que ele poderia ser o Ashley. Um quarto cheio de Ashleys, eu preciso cuidar deles com carinho. Gente, essa mulher precisava ter um defeito. Um só. Não tem um defeito. Tá. Elas estão saindo do hospital de campanha e aparece uma mulher chamada Belle. Ela é dona de um bordel e ela pede desculpas por abordar elas, porque moças de bem não conversam com moças desse tipo, e fala que ela queria poder ajudar na causa também, só que ninguém aceita o dinheiro dela. E daí a Melanie, que é uma santa, fala, claro, cumprimenta ela e pega o dinheiro. Ela dá ouro, moedas de ouro, dinheiro de papel, e fica agradecida por alguém ter falado com ela e aceitado esse dinheiro, só que o dinheiro está envolto num lenço, e o lenço tem as iniciais do Rat. Então o Rat é visitante participante desse bordel. E ele realmente é. Guerra continua. Dá-lhe guerra. Muito mais guerra, muito mais gente morrendo. E eles estão perdendo e a guerra vai se aproximando da onde eles estão. Então você vê os barulhos de tiro, você vê as coisas. E mais gente morta, mais gente falecida, mais gente amputada. Ela fala, não aguento mais ver tanta morte. E sai. Quando ela sai, tem mais gente morta no chão. Tem um monte de corpos espalhados para todo lugar. E ela encontra quem? 3 escravos da fazenda do pai dela, do Tera. E esses escravos estão muito felizes de encontrar ela. Meu Deus! Scarlett, que bom ver você! E todos estão sorrindo. E ela fala, nossa, que bom ver vocês! E eles falam, nós vamos ajudar a enterrar os Yankees. Sorrindo! Eles estão felizes de participar de uma guerra que tem o objetivo de acabar com a escravidão. E eles estão do lado da escravidão. Você vê esse filme? Ele não... Nossa Senhora. Nessa hora, um inferno solta. Tudo começam a atacar, começa a aparecer soldado. Ela não sabe pra onde ir. Quem aparece? Rat. Rat é tipo o mestre dos magos. Ele se manifesta em lugares. Ele coloca ela na carruagem e os dois vão brigando. Onde os dois têm aquela discussão gostosa, onde eles brigam e fertam. E o Rat fala, Scarlett, por que você não vai embora comigo? A gente pode conhecer o mundo e fugir dessa guerra, porque ele é isentão da guerra, né? Como ele falou, ele não acha que o Sul vai ganhar. E ele trabalha em prol do dinheiro, acima de tudo, não das causas nacionalistas. Ela fala que acha absurdo, que jamais, e que ela, infelizmente, prometeu pro Ashley que ela tem que cuidar da esposa dele que tá grávida. E ele deixa ela na casa dos tios. Os tios estão fugindo. Sem medo, sem dó. E que que bom que você tá aqui, Scarlett. Então você vai cuidar da Melanie que tá grávida, doente, toda ferrada, que a gente vai fugir. E os 2 adultos senhores fogem e deixam ela lá. A gravidez tá cada vez pior, tá cada vez mais complicada. E ela pede pra funcionária involuntária buscar um médico. O médico não vai. E nesse período de parto, eles vão tratar ela, a funcionária voluntária, que eu não lembro o nome dela, como se ela realmente fosse muito burra e muito incompetente e sem as plenas faculdades mentais, porque eles querem que a gente ache isso. Mas ela fica brava com a funcionária involuntária, que eu esqueci o nome dela, eu devia lembrar o nome dela, e vai lá buscar o médico fala que não vai sair de lá porque ele tem 1000 homens quase mortos para cuidar e ela é mulher e sabe fazer parto, que ela tem que fazer isso. Ela fica enfurecida, mas aceita e vai para casa e ela mesma faz o parto. Só que ela vê que a guerra está cada vez mais perto da casa. E ela pede para a funcionária involuntária ir até aonde o Rat está para ajudar elas a fugir para a casa dela na Terra, para um lugar seguro, né? Longe da guerra. O Rat está onde? No bordel. No bordel. Ele é buscado no bordel, ele chega lá de carruagem, eles colocam a Melanie e o bebezinho escondidos na carruagem e eles passam por altas aventuras, porque a coisa tá pegando fogo, tem gente fugindo junto, eles tentam roubar o cavalo. Toda uma vitória, uma aventura, gente do céu. Ela fala alguma coisa que deixa o Rat desconfortável, sobre, tipo, eles estarem lutando pelo país. E ele, no meio da estrada, fala, cara, você tá certa. Você cuida da Melanie, cuida do bebê recém-nascido dela, que eu vou me alistar. Do nada. Ela fala, mas como assim você vai se alistar e deixar a gente sozinha? E fala, pois é, você consegue. Dá um beijo nela, fala que ele ama ela e vai se alistar pra guerra. E deixa a Melanie... Ah, ele entrega uma arma pra ela também, fala, se precisar, atira. Top? Top. E deixa ela... E ela passa misérias. Ela passa um inferno no caminho, porque ela tem que... Eles não podem saber que é uma carruagem só de mulheres. Elas se escondem embaixo da ponte, na chuva. O cavalo tá exausto, ele tá quase morrendo. Eles chegam primeiro na casa a antiga casa da família do Ashley, que tá completamente destruída. Tem nada, nada, nada. Mas eles acham uma vaca, pegam a vaca, levam a vaca também, porque a vaca precisa dar leite pro filho do Ashley. Quando eles chegam, só metade da casa tá destruída. E ela fica muito feliz. O cavalo desfalece naquele momento de tanta exaustão. Eles chegam lá e a guerra passou por eles. A guerra roubou os Yankees, que são os soldados do norte, passaram por lá e roubaram tudo de valioso que eles tinham.
Roubaram o gado, roubaram as galinhas, roubaram os títulos, roubaram as economias, as joias, a comida. Eles não têm comida, eles não têm nada. Nada, nada, nada. Fora isso, a família teve febre tifoide, a mãe morreu. As irmãs estão muito doentes. E o pai enlouqueceu. Ele perdeu a noção da realidade mesmo. Ele acha que a mulher dele ainda tá viva e ele não sabe o que tá acontecendo. Ele desassociou assim para sempre. Naquele momento, quando ela chega, ela meio que vira a dona da casa, o que deixa ela enfurecida, porque todo mundo que tá lá começa a perguntar o que dá para fazer, só que não tem comida, não tem teto, não tem nada. A única coisa que tem são rabanetes plantados. Ela sai correndo, vai no chão, pega um rabanete da terra, tenta comer, não consegue, vomita, e ela faz a promessa famosa do filme, que é... E daí ela fala, ajoelhada no chão, no pôr do sol, falando, como Deus é minha testemunha, eles não vão me derrotar. E quando tudo isso acabar, eu nunca mais passarei fome, nem eu, nem a minha família. Nem que eu precise mentir, roubar, trapacear e assassinar. Eu nunca mais passarei fome na minha vida. E esse é o fim da primeira parte do filme! Isso quer dizer que passou o total de 1h50 de filme. E daí tem a intermission, que é um intervalinho para as pessoas fazerem xixi. E nós vamos para a parte 2. E a Scarlett parece exausta, porque ela estava exausta nessa cena, porque o produtor fez ela ficar exausta o dia inteiro para que ela demonstrasse exaustão quando gravou essa cena. Próxima cena da parte 2 é que agora os funcionários involuntários, que sobraram 2 só que não se alistaram, e as mulheres da casa estão todas colhendo algodão. Ela tomou as rédeas da casa, mas o pai tá doido, bebendo, sendo doido e bebendo, e é isso. E todas as damas estão trabalhando na colheita de algodão para poder sobreviver. Ela, que antes era super majestosa, super bem vestida, agora tá usando roupa velha, tá sem maquiagem, tá com cara de cansada, tá sempre suja. Ela tá fazendo de tudo pra casa sobreviver. É essa cena de algodão que eu falei que o diretor deixou elas colhendo o dia inteiro pra elas realmente parecerem cansadas. A Melanie segue doente, se sentindo mal, porque ela não pode ajudar ninguém. E a Scarlett fala, não fique assim. É melhor que você fique parada até melhorar do que fique doente e morra e não cuide do seu filho. Ela fala, você tem um ponto. Quem chega na casa dela? Um Yankee, um soldado do norte que chega pra roubar a casa. Só que é o sul, né? Ele chega perto dela pra roubar a casa, ela tá armada e atira no Yankee e mata ele. Melanie chega depois, morrendo, com uma espada, assim, arrastada e fala, você matou ele? Top, que bom. Massa, vamos enterrar antes que o pessoal veja. Feliz, orgulhosa de ter matado ele. Elas roubam ele do dinheiro que foi roubado. Ela pega a roupa da Melanie pra enrolar o corpo e se desfazer dele. E agora elas têm mais um dinheirinho de giro, sabe? Guerra acaba. O Sul aceita a derrota e agora os soldados estão voltando para casa sabendo que a vida como ela era antes nunca mais vai acontecer, porque agora o Norte tem poder governamental sobre o Sul. Eu não sei exatamente, eu não me aprofundei mais nisso, porque eu já me aprofundei com tanta coisa para esse filme, mas eu não sei exatamente o que o Norte realmente fez historicamente de mal no Sul quando ele tomou o poder. Eu não acho que ninguém é santo em guerra, mas o filme todo vai retratar eles como as piores pessoas do planeta, que só estão lá para explorar eles a todo custo, porque é a visão de quem perdeu, né? Então todos os soldados que voltavam da guerra e passavam por terra, a Melanie dava comida, dava banho, dava pouso, o que deixava a Scarlett fudida da cara, porque ela fala, a gente tá se ferrando para trabalhar o tempo todo. E você tá dando toda a nossa comida para os soldados que aparecem. Ashley volta vivo, feliz. A esposa dele vai encontrar ele apaixonado no meio do campo. A Scarlett quer ir encontrar ele apaixonado no meio do campo e a Mami não deixa. Fala, não, 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 é marido dela. Ela fica tipo, ah, verdade, é marido dela. O Ashley vai melhorando e ele vai cuidando das coisas da casa. Mas só que assim, quem manda é a Scarlett. E os Yankees colocaram um novo imposto sobre as terras do pessoal do sul, para que eles vendessem as terras e alguém do norte pudesse comprar. Eles aumentaram o imposto em $300, que era um valor completamente absurdo para aquele período, era muito, muito dinheiro, e eles não tinham dinheiro para pagar. Ela vai conversar com o Ashley, que tá lá cortando uma madeira, e ele se faz de vítima, fala que ele se sente inútil, que ele não pode ajudar o bastante, e ela fala, não tem nada para mim nesse lugar, vamos fugir nós dois, larga tua mulher com teu filho bebê aí, deixa ele se fodendo, vamos fugir nós dois. Como eu falei, ela salvou a vida da Melanie, sim. Ela tá cuidando da vida da família dela, sim. Mas por ela largava tudo e ia embora com o Ashley. E o Ashley faz aquilo de cozinhar ela de novo. Fala pra ela que ele não pode abandonar a família, ele não pode fazer as coisas, ele promete que ele vai ajudar mais na fazenda.
e deixar que ela tenha menos peso, mas ela fala que a única coisa que presta na fazenda é ele, e ele não quer ela, então não tem nada pra ela. E nesse momento eles se abraçam mais uma vez e se beijam mais uma vez. Beijar na boca naquele período era totalmente 100% muita traição mesmo, tá? Bastante. Então eles se beijam mais uma vez e depois ele fala: eu não vou largar minha esposa, porque ele é conflitante desse jeito. Passa um Yankee querendo comprar as terras dela. Por muito pouco ela não aceita, manda eles a merda. E ela percebe que ela precisa conseguir esse dinheiro. Ela lembra de quem? Do Rats, que é ainda muito rico, porque ele tem dinheiro investido em vários lugares onde o norte não pode pegar. E daí é mais uma cena clássica, que ela pega a cortina da casa e faz um vestido. Chega toda feliz na cadeia onde ele está, só que ele é canastrão e ele já fez amizade com os soldados do norte, e eles estão jogando cartas e apostando dinheiro. Ela chega toda meiga, toda gentil, e ele abraça ela e fala: minha irmãzinha. E ela fala: meu irmão. Eu não vou tocar o sino de novo, mas isso é estranho. E ela tá meiga, doce, gentil, amorosa. Ele fala: o que você quer? Dinheiro? Ela fala: eu preciso de $300 pra salvar minha fazenda. E ele fala: você não vale $300, minha querida. E ela fica brava. E ele fala: além do mais, eu não posso mexer no meu dinheiro, porque senão eles vão ver a movimentação e pegar tudo pra eles. Então eu também não tenho aquela coisa de dinheiro agora. E ela sai bravíssima, bravíssima, puta da cara. E quem ela encontra no meio do caminho? Um senhor. Esse senhor recebeu hospitalidade dela quando ele chegou da guerra, naquele período onde os soldados estavam voltando da guerra. E esse homem em específico pede pra casar com a irmã mais nova dela. E ela fala: claro, vai casar com ela. Foda-se, vai. Só que depois disso ela percebe que ele foi pra cidade, abriu uma loja, a loja tá fazendo sucesso, tá fazendo dinheiro. E ela pensa: Ela já abre o livro de ganhos dele, já vê que ele tá ganhando bastante, ela fica tipo: decide mais uma vez usar de talaricagem para talaricar a irmã. Ela talarica a irmã falando que a irmã: ixi, minha irmã já casou com outro, que você não quer casar comigo? E dá certo. Ela casa com esse homem que agora é rico e fica mais rico ainda porque ela que manda na casa e ela abriu uma madeireira. Então os dois estão prosperando muito, ela consegue pagar a fazenda e ela segue apaixonada pelo Ashley. O Ashley conseguiu uma oferta de emprego para trabalhar em outra cidade. Scarlett não quer que ele vá, porque ela ama ele, e daí ela faz todo um drama. E a Melanie, que passa todos os panos possíveis para Scarlett, fica do lado dela, porque ela quer que o Ashley trabalhe na madeireira com ela. Como a Melanie pede e a Scarlett chora, ele fala: tá, eu não posso competir com vocês. E ele vai trabalhar como administrador dessa madeireira, que ela tem associação com o marido. Meu Deus, ainda tem tanta coisa. Eu tô falando há dias e ainda tem tanta coisa. Scarlett não tem um fiapo de escrúpulos, porque ela prometeu no Pôr do Sol no final da parte 1. E ela, como não pode mais contratar mão de obra escrava, ela contrata mão de obra penitenciária. Ela contrata um monte de preso. Na verdade, ela contrata um cara que cuida dos presos e o cara fala assim: ó, tudo que você pedir vai acontecer, mas você não pode me perguntar como que acontece. Ela: massa. Ashley fica incomodadíssima, falando: eu não acredito que deixar esses homens trabalharem, passando fome, até exaustão. Você vai fazer isso mesmo? Eu não acho justo a gente ganhar dinheiro em cima do trabalho exaustivo desses homens. E ela pega e fala: e a escravidão? São só esses homens que importam? Por que você não se importou com a escravidão? Ele se faz todo de bom homem, fala: não, por mim eu já tinha libertado os escravos da fazenda do meu pai assim que o meu pai morresse. Mas daí veio a guerra. Daí o que aconteceu, né? Se faz horrores. Ela não só está usando mão de obra penitenciária, como também está vendendo madeira para os nortistas, para os Yankees. O que deixa todo mundo muito bravo, porque isso é um crime, né? Como assim você está negociando com aqueles que destruíram o nosso sul perfeito? Só que ela fala: não, eu só falo dinheiro, minha linguagem é dinheiro. A gente tá tendo dinheiro, a gente vai fazer dinheiro. E ela tá fazendo muito dinheiro. Ela está voltando para casa sozinha e ela é espreitada por 2 ladrões que querem a carruagem, o cavalo e ela. Mas a sorte é que... porque assim, tem os sulistas, os Yankees e tem os aventureiros. Os aventureiros, eles são meio que café com leite. Eles fazem o que é bom para eles. E esses 2 assaltantes são aventureiros. Junto com os aventureiros, tinha um ex-funcionário involuntário dela que defendeu ela de ser atacada e matada. E é bom que ele encontrou ela, ele ficou super feliz porque ele estava com saudade de trabalhar na fazenda de algodão. Ele falou: nossa, que bom que você tá aqui, que bom que eu te achei, eu vou poder trabalhar de novo na fazenda, que é tudo que ele sempre quis, trabalhar na fazenda de algodão até morrer de exaustão. Ela chega em casa toda desiludida, toda brava, falando: não acredito, ninguém se importa comigo. Faz um drama e coage o marido dela a ir defender a honra dela. Vai Ashley e vai marido dela defender a honra dela. Eles matam todo mundo que estava no
no acampamento dos aventureiros, botam fogo na casa deles. E as mulheres ficam em casa costurando. Enquanto os maridos estão fora, o Rat aparece do absoluto nada como mestre dos magos que ele é, falando que ele ouviu 2 policiais conversando, dizendo que eles estavam indo atrás do marido dela e do marido da Melanie, porque eles mataram um monte de nortistas. E que era para dizer onde eles estavam, porque ele ia tentar ajudar. Melanie fala onde eles estão, dá 2 minutos, a polícia chega, e a polícia fala que vai esperar os maridos chegarem para fora de casa. E elas estão apavoradas lá dentro. Apavoradas, agoniadas, porque quando o marido chegar, ele vai ser preso. Só que Rat é esperto. Ele fez o quê? Ele jogou álcool em todo mundo. Todo mundo parecia bêbado. Os maridos, né, das mulheres estavam lá. E ele chega falando que eles só estão bêbados, eles não fizeram nada. E o Rat cria um álibi de que eles estavam a noite toda no bordel da amiga dele, no bordel da Bella. E ele não queria falar isso na frente das damas, mas é o que estava acontecendo. Eles estão bêbados porque eles estavam puteando literalmente. Os soldados entendem perfeitamente, falam, ai, por que você não falou que eles estavam no bordel? Me desculpa. Não, vai falar que era bordel, com certeza não matou. E salva a vida dos que chegam. E o Ashley levou um tiro no braço. Todas vão cuidar do Ashley. E o Rat pergunta, você não quer saber do teu marido não, Scarlett? Dela, meu marido, o que aconteceu com ele? Dela, ele morreu. Um tiro na cabeça dela. Eita, matei mais um. E daí ela tá viúva de novo. Só que dessa vez ela tá com mais peso na consciência porque foi culpa dela, né? Ela literalmente mandou ele lá defender a honra dela. A partir desse momento, a Scarlett vai ter um carinho muito forte com o álcool. Ela vai estar sempre bebendo bastante coisa. Bastante conhaque. Conhaque é a bebida escolhida por todos nesse filme. O Rat vai lá falar com ela e ela fala, é tudo culpa minha, eu vou pro inferno. Ele só morreu porque eu roubei ele da minha irmã. Ele só morreu porque eu literalmente mandei ele lá. E daí ele fala, sabe uma coisa que eu percebi, Scarlett, que todo esse tempo eu nunca parei de pensar em você, você é a mulher da minha vida. Você não quer casar comigo? Ela fala, Deus o livre. Eita, tá louco? Ele fala, você já casou com um bobão? Você já casou com um velho? Que tal casar com alguém da idade certa pra você? Que não é, né? Ele é bem mais velho que ela. E ela fala, não sei, será? E daí ele acaba dando um beijão nela e ela fala, tá, eu quero casar com você. E daí ele fala, você não tá casando comigo só pelo meu dinheiro, não? Dela fala, eu também estou casando com você pelo seu dinheiro. Não só por isso. E ela aceita, ela casa, 3º casamento. Nesse casamento, ela está feliz, porque agora ela tem todo o dinheiro que ela sempre sonhou do marido e as empresas que ela herdou do antigo marido também estavam lá. Então ela tá tipo faceira. Eles têm uma lua de mel no cruzeiro, ela tá comendo tudo do bom e do melhor e eles se mudam pra New Orleans. Só que ela não tá gostando de morar lá, ela tá tendo pesadelos e pede pra voltar pra Terra. E ele fala, tá bom, minha amada, que eu te amo muito. Eles voltam pra Terra. Com o dinheiro do Rat, ela reconstrói Terra como ela era antes, com a sua glória do passado, e engravida. Ela engravida e no dia do parto, o Rat tá super ansioso. Ele tá bebendo com a Mami e ela fala, tomara que seja um menino, né, senhor? Daí ele fala, não, pra que serve um homem? Já tem eu. Que vier, eu vou ficar feliz. Tomara que seja uma menina. E a Mami fala com alegria nos olhos dela, com o coração, fala, ai, eu sou tão feliz porque eu tive a honra de cuidar de 3 gerações da família O'Hara. Nasce uma menina, a Bonnie, e o Rat encontra nela o amor que ele sempre quis. Ele trata aquela menina como uma princesa, ele ama ela acima de tudo, ele cuida dela, ele dá amor pra ela. Ele não larga da menina e a Scarlett não tem um fiapo de espírito maternal. Eles saem pra andar na rua pra mostrar que para levar a Bonnie para passear e ela tem um carrinho de bebê que é uma carruagem fake, então tem um cavalinho falso na frente, é tão bonitinho aquilo. Mas tá. Ele que vai perguntar para vizinho o que faz para a criança parar de chupar o dedo. Ele compra um pônei para ela e os dois andam a cavalo juntos. Numa manhã, a Mami tá apertando o espartilho dela e não tá nos 47,5 centímetros de sempre. E ela tá horrorizada. E a Mami fala, você teve um filho, seu corpo antigo nunca mais vai voltar a aceitar isso. Ela fala, não, eu me recuso a ser uma velha gorda, eu nem gosto de criança, eu não quero mais engravidar, não vou ter mais filhos. Ela vai pro quarto dela, começa a se pentear e ela olha com carinho o retrato do Ashley, porque ela ainda não esqueceu do Ashley. Ai, que irritação isso. Ela não esqueceu do Ashley. Rat chega todo apaixonado pra ela, falando que ele vai jantar com ela na cama, já que ela não quer jantar na mesa. Ela fala pra ele que não quer mais ter filhos. E ele olha pra ela e fala, sabe que eu poderia pedir divórcio por causa disso, né? Você é obrigado a me dar filhos. E ela fala, mas eu não quero mais filhos. E daí ele vê no chão o retrato do Ashley e ele fala, puta que pariu. Quando que você vai amar quem te ama de verdade? Parar de ficar acreditando em ilusão. E daí, a partir desse momento, o casamento dele vai ruindo porque ela não tenta e ele parou de tentar. Depois que ele briga com a Scarlett, ele
estoura a porta trancada com um chute e quebra a garrafa de conhaque. E daí vai se aconselhar com a dona do bordel, porque eles são melhores amigos. Ashley segue firme trabalhando na madeireira e segue firme dando ilusões para Scarlett. Só que dessa vez os dois se abraçam de um jeito romântico e uma pessoa vê. Em 5 minutos a cidade inteira sabe que talvez eles estejam tendo um caso. Quem fica muito bravo, obviamente, o Red. O Red fica bravo, ele xinga ela. Ele fala pra ela que ela tá feliz de agora ser a pessoa mais falada de toda a cidade. Naquele dia vai ter uma festa de aniversário pro Ashley e ela tem que ir. Porque ela tem que encarar de frente a vergonha que ela está causando. E ele manda ela pôr um vestido vermelho, todo cheio de tule, assim. E esse vestido vermelho é interessante porque ele foi escolhido pelo diretor, que era amigo do Clark Gable, para que em pelo menos uma cena ela fique atraente para o Clark Gable. O vestido só está lá para que o Clark Gable ache ela menos detestável. Ela seja atraente para o ator que está fingindo que gosta dela. Eu não vou nem pontuar tudo que tá acontecendo errado que eu tô te falando, porque eu já tô 2 dias falando aqui. Eu sei que vocês têm esse senso crítico, então vocês vão ver todas as coisas ruins que eu estou falando. Eles vão até o aniversário e quando ele chega na porta, eles falam, você vai portar a sua vergonha na frente de todo mundo sozinho e deixa ela lá. Quando ela chega no aniversário, a Melanie é a primeira a recepcionar ela com amor, carinho e satisfação, fingindo que ela nunca deu em cima do marido. A Melanie é muito anja, ela é muito santa. Sério, como é que pode? Eles passam o aniversário inteiro, as pessoas falam menos porque a Melanie é confiante no casamento que ela tem, não deveria. Ela chega em casa e o Rhett está trêbado. Ele está muito, muito bêbado. E ele obriga ela a sentar do lado dele e ele começa a reclamar. E ele fala a definição do que o Ashley é. Ele fala que aquele homem é um pateta. Ele não consegue ser fiel à esposa na mente, mas não consegue ser infiel fisicamente. Então ele fica nesse meio termo, onde ele continua te cozinhando, mas continua com a mulher. E isso é simplesmente ridículo. Então ele sabe que o Ashley dá moral pra ela. Que história complicada, né? E daí ele xinga ela, fala que os dois vão juntos pro quarto, carrega ela pro quarto, e os dois têm aquela briga horizontal. Não necessariamente porque ela quis, porque ele carrega ela pra cama. Só que no outro dia ela tá feliz, faceira, radiante. E Rhett chega pra pedir o divórcio. Ele fala assim, a gente tem que aceitar que não deu certo, né? Deu certo. Eu vou pegar minha filha, você pode ficar com a casa, você pode ficar com o dinheiro, eu não me importo com nada. Eu vou pegar minha filha e a gente vai pra Londres. Ele pega a filha dele e vai pra Londres. E eles passam um tempo em Londres, só que a filha dele tá tendo pesadelos e ela tá com saudade de casa. Então ele tem que voltar pra casa. Ele chega com a filha, com a Bonnie, segurando o filhotinho de gato. A Bonnie perguntando onde tá o pônei dela. Scarlett tá toda iludida, toda apaixonada, falando, você vai ficar, a gente vai ter uma segunda chance. Daí ele fala, não, já vou embora. Por que você tá tão pálida, tão cansada? Ela fala, porque eu tô grávida. E ele, de quem que é o filho dele? Você sabe que é teu filho, você sabe. Eu nem queria estar grávida. E daí ele olha pra ela e fala, não se preocupe, minha querida, talvez você tenha um acidente. E ela vai dar um tapa na cara dele, ele desvia e ela cai da escada e perde o bebê. E fica muito doente. Que deixa o Rhett completamente desgraçado da cabeça. Não passou mais um segundo sóbrio. Deixou até a barba crescer. Parou de pentear o cabelo, que é um fator muito importante pra ele, que é vaidoso. A Melanie vai lá, intercede pela Scarlett, fala que a Scarlett ama muito ele, só que ela ainda não percebeu isso. E que é pra ele ter paciência com ela. Agora a Scarlett tá debilitada, mais cansada ainda. E o Rhett tá pedindo pra ela vender a empresa dela. E os dois tentarem uma segunda chance viajando pelo mundo, os 3. E daí eles estão brigando sobre isso, a Bonnie passa e fala, olha mãe, como eu consigo cavalgar bem rápido. E daí ela fala, não filha, não vai cavalgar rápido não. E proíbe ela de ir, ela fala, você não manda em mim. E daí ela fala, nossa, você parece avô. O avô dela morreu caindo do cavalo. Eu não falei no começo do filme, mas ele morreu assim, perseguindo os Yankees. E daí acontece a mesma coisa. A criança cai do cavalo e morre. Agora é só morte, gente. Vai ter uma morte em cima da outra. Então, o filho que estava na barriga, ela perdeu. A Bonnie morre. O Rhett tá completamente desiludido, já que a Bonnie era a menina dos olhos dele. Ele não deixa ninguém enterrar a Bonnie. Ele tá 2 dias chorando no corpo da Bonnie, no quarto dela. E quem conta isso pra gente é a Mami contando pra Melanie. E o discurso que ela dá explicando tudo, com o peso que ela faz tudo, eu acho que foi o motivo de ela ter ganhado o Oscar. Porque ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar. Ela fala que o Rhett não quer deixar enterrarem a filhinha dele, porque ela não gosta de escuro. E ele não quer colocar ela num lugar escuro. Sim, é triste, é foda. A Melanie vai ser a grande ajudadora, só que quando ela tá se organizando pra ajudar, ela cai, desmaia. E agora ela tá doente pra morrer.
Todos estão muito tristes. Scarlett vai lá conversar com a Melanie no seu leito de morte e a Melanie pede pra Scarlett cuidar do filho dela, pra cuidar do Ashley e, acima de tudo, pra amar o marido dela, que ama muito ela. E morre. Ela sai chorando e vê o Ashley chorando descontroladamente, falando que ele perdeu a mulher dele, como é que ele vai viver. E naquele momento, 4 horas depois, a Scarlett olha pra ele e fala: então você amava ela? Por que você nunca me falou que você amava ela? Se você tivesse falado que você amava ela, eu não teria vivido essa vida inteira esperando uma pessoa. Ele realmente cozinhou ela. Mas se ela olhasse toda a outra comunicação que estava acontecendo, ela não cozinharia. Naquele momento ela fala: eita, eu me apaixonei a vida inteira por alguém que nunca existiu. Um cara que me quis, mas na verdade você sempre quis a sua esposa. Me perdoa, Ashley. Desculpa por ter apavorado a tua cabeça todo esse período. E sai correndo para conversar com o Rhett. O Rhett está fazendo as malas porque agora que o Ashley tá livre, ele acha que ela vai correr pra casar com ele. Só que naquele momento, quando o Rhett não quer mais ela percebe que ela ama ele de verdade. Só que ele fala que não existe mais tempo, porque antes ainda tinha a Bonnie. A Bonnie parecia muito com ela novinha, e ele mimava a Bonnie da mesma maneira que ele gostaria de poder ter mimado a Scarlett se ela não fosse tão chata. E que agora não existe amor, não existe mais esperança, não existe mais nada. E daí ela fala: tá, mas pra onde você vai? O que eu vou fazer da minha vida? E ele fala a frase clássica: frankly, my dear, I don't give a damn, que é: tô pouco me fodendo pra você, por mim que morra. E ele bate a porta, vai embora e ela chora desesperada. E daí, depois que ela tá desesperada, ela fala: mas amanhã é um novo dia. Eu vou voltar pra terra, eu vou cuidar das minhas terras e eu vou arranjar uma maneira de conquistar de novo meu homem, que agora que ele não me quer, eu quero! E o filme acaba com essa esperança de que ela vai correr atrás de macho até morrer. E daí, quando o macho quer ela, não quer mais ele. E assim, eu não vi isso em lugar nenhum, tá? É só uma especulação minha. A trajetória de vida da Scarlett, pra mim, parece muito a trajetória de vida do Velho Sul. Ela começou mimada e orgulhosa, ela teve o sofrimento da guerra, ela teve que aprender a sobreviver e no final ela acabou sozinha, mas cheia de esperanças. Parece a jornada que o Sul passou. Orgulhosos pelo dinheiro que eles acumulavam com escravos, daí teve a guerra que destruiu a autoestima deles. E mesmo as coisas não sendo como eles imaginavam, eles ainda têm esperança de se reerguer. Eu acho que tem muitos paralelos, mas eu não vi ninguém falando isso em lugar nenhum. Então pode ser loucura da minha cabeça. E é isso, gente. Chegamos ao fim da segunda parte dessa jornada infinita que eu estou falando dias, semanas, horas. Eu tô há muito tempo aqui. Eu perdi a noção da realidade. Gostaram? Gostaram? Eu estou... Nossa senhora, que filme infinito. Ele é pior ainda que a Liga da Justiça do Zack Snyder, porque ela tem contexto histórico. E eu tive que pesar um monte de coisa, além do filme ter 4 horas. Mas tá. Se você gostou dessa sequência de vídeos, curta, compartilhe, me mostre pra alguém, se inscreva no meu canal, dá uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram, tem a lojinha, tem formulário de indicação de filmes. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal e a gente se vê no ano que vem.